Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos vocês. O tema da nossa ministração de hoje é a fundamental presença de Deus. A igreja pode abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo. Capítulo 33. Lá em Êxodo 33, a gente consegue ver alguns acontecimentos da vida de Moisés que são marcantes na história dele, mas antes a gente precisa entender a contextualização por trás desse capítulo. No capítulo 32, a gente tem o episódio do bezerro de ouro. O que foi esse episódio? Quando Arão, que ele foi submetido às pressões do povo e caiu nelas, o que ele faz? Ele junta os adornos do povo e faz um ídolo de ouro para que o povo pudesse adorar e idolatrar. Dessa forma, o povo faz toda essa abominação, enquanto Moisés está na onde? Lá no monte recebendo os 10 mandamentos e conversando com Deus. Dessa forma, quando está acontecendo toda essa abominação lá embaixo, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, você precisa descer, porque o povo está idolatrando um bezerro de ouro, algo que eu não ordenei que eles fizessem, e está acontecendo uma abominação lá embaixo. Então vai e desce. Moisés desce e a gente já entende que Moisés, quando ele está lá embaixo, ele joga aquele animal de ouro no fogo, queima ele, faz dele pó, e o que ele faz? Mistura aquele resto na água e dá para o povo de Israel beber aquele líquido. Dessa forma, após isso acontecer, Moisés ele vira e fala: olha, aqueles que são do Senhor, venham até mim. E com isso, a tribo de Levi ganha um destaque nessa história, porque lá no capítulo 32, no verso 26, diz que todos os filhos de Levi se achegaram até ele. Então, dessa forma, a tribo de Levi tem um papel importante em exercer a obra de Deus. Então, Deus viu que aquela abominação toda aconteceu, ele vai lá e traz a consequência do pecado ao povo. Então, Deus vira para a tribo de Levi e fala: olha, vocês vão lá e vão precisar exercer a justiça. Dessa forma, o povo de Israel, aqueles que se contaminaram, sofreram a consequência. Lá no 35, no capítulo 32, diz que o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizera. Dessa forma, a gente entra no capítulo 33. Então, aconteceu tudo isso, Moisés volta a falar com Deus. E Deus o que fala para Moisés? Moisés, eu vi o que o povo é capaz de fazer, por isso eu não vou poder continuar com vocês. Por quê? Porque senão eu vou destruir vocês. Esse povo é um povo obstinado, ele está em grande pecado. Mas ele diz, tanto no verso 34 do capítulo 32, quanto no verso 2 do capítulo 33, o seguinte: eu vou enviar um anjo diante de você, porque no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado. Então, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu vou enviar um anjo diante de você. Você não vai ficar desolado, o povo não vai ficar desolado. Só que Moisés, agora a gente entra no nosso texto base, lá no verso 12. Moisés, ele ouve tudo aquilo e ele fica chateado com Deus. Por quê? Porque ele fala no verso 12: e disse Moisés ao Senhor: vê, tu me dizes, faz subir este povo, mas não me deixa saber quem enviarás comigo. Então Deus vira e fala para Moisés: Moisés, vocês estão aí no Sinai, né? Mas agora vocês vão precisar sair daí. Mas Deus falou: mas o meu anjo vai adiante de você. E Moisés chega para Deus e fala: Deus, o Senhor falou que eu vou sair daqui e vou ter que levar o povo para uma terra prometida, mas o Senhor não me deu a saber quem o Senhor vai enviar comigo. Quem é esse anjo que o Senhor vai enviar? E ele continua dizendo: por isso, agora rogo-te, se eu encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho. Então, Deus, eu não sei nem o anjo, e também o Senhor não me mostrou exatamente o caminho. Para que eu te conheça, me mostra o caminho para que eu te conheça. Para que eu encontre graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Então, Moisés, ele está indagando a Deus: Deus, o Senhor ainda não me deu a conhecer, não me faz saber quem é esse anjo que o Senhor prometeu. Me mostra o caminho para que eu te conheça, me revela os teus planos. Mas o que mais destaca, uma das coisas que mais se destacam nesse capítulo é o verso 14, onde Deus olha toda essa indagação de Moisés e o que ele fala? Moisés, minha presença vai com você, minha presença irá contigo,
e eu te darei descanso. Você tem que descansar nisso. A minha presença vai com você. E esse descanso não significa que Moisés enfrentaria o deserto como se ele estivesse fazendo uma viagem de luxo. Não significa que ele não teria problemas, não significa que o povo não daria trabalho. Muito pelo contrário. Essa presença de Deus faria com que Moisés, mesmo no deserto, estivesse firmado naquilo que ele deveria fazer. Estivesse firme no seu propósito e não desistiria. E por que ele ficaria firme nesse propósito? E aqui a gente entra no nosso versículo-chave de hoje. E ele disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Então, Deus, tá bom, eu entendi. Mas se a tua presença não sair daqui com a gente, eu não quero sair daqui. Se a tua presença, se a manifestação do teu poder não for com a gente, daqui eu não quero sair. Porque Moisés, ele sabia que se a presença de Deus não estivesse com ele, ele poderia fazer o que fosse. Ele poderia entrar em 30 batalhas diferentes, ele poderia simplesmente tentar invadir o território que nada daria certo, porque a presença de Deus não estaria com ele. E a gente percebe aqui que Moisés ele não fica indagando a Deus de novo, Deus, mas mesmo assim o Senhor ainda não me fez saber quem foi o anjo, me mostra o caminho, porque o que Moisés precisava saber, que revelou todas as indagações dele foi: a minha presença vai com você. Moisés ele sabia o que é experimentar e entrar na presença de Deus. Por quê? As experiências que ele teve com Deus em tempos passados, como a sarça que queimava e não se consumia, ou as pragas do Egito que atingiam somente o povo daquela região e os hebreus ficavam ilesos, ou a abertura do Mar Vermelho, tudo isso fez com que ele se firmasse na presença de Deus e se aprofundasse, mergulhasse nela. E assim, ele teve a consciência de que, se Deus falou que a presença dele vai comigo, então não preciso de mais nada. Eu não preciso ficar preocupado com o que vai acontecer, eu não preciso ficar preocupado com o caminho ou os desafios do deserto, porque a tua presença vai comigo. Mas se ela não for, Deus, eu não quero sair daqui. Isso a gente percebe que Moisés ele conhecia a presença de Deus. E é o que Deus nos chama a fazer hoje. Pedir para Deus, Deus, me faz conhecer a tua presença. Eu quero sentir a tua presença nesse momento. Virar para Deus e falar: Deus, eu não quero sair desse sábado, não quero sair da tua casa sem a tua presença comigo, sem experimentar Cristo na minha vida de verdade, porque Moisés ele não tinha uma experiência sobrenatural. Ele não simplesmente tocava uma música e ficava por aquilo. Ele buscava experiências com Deus. Ele se aprofundava naquilo. E assim, a gente vai pular agora, lá para o verso 18. Então Moisés ele pediu para que Deus fosse com ele. Então, Deus, a tua presença precisa ir comigo, porque sem ela eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter condições de prosseguir. E a gente entende que quando a gente pede para Deus que a presença dele esteja em nós, a gente não pode ficar de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente entrar na presença de Deus e achar que a gente dá conta de permanecer ali por nossas vontades. Porque lá em Isaías 59:2, o que diz? Que o nosso pecado faz a separação entre nós e o próprio Deus. Consequentemente, se nós estamos separados de Deus, nós não estamos na presença de Deus. Então, para a gente entrar nessa presença, a gente precisa fazer renúncias. Quarta-feira a gente aprendeu sobre reconstruir os muros, reconstruir as portas que estão quebradas, para que ali Cristo entre e se faça presente. Então, para que a gente consiga sentir isso, exige uma vida de renúncias, exige uma vida de abnegação dos nossos pecados. A gente começou o culto falando sobre os nossos pecados, que a gente tem coleção de pecados. E por isso a gente não tem experimentado a presença de Deus. Por isso que quarta, sábado, todos nós viemos aqui na igreja com o quê? Com a mesma cara, com o mesmo sentimento, porque nós não temos experimentado a presença de Deus. Porque Ele não quer? Muito pelo contrário, porque nós não buscamos isso. E uma das coisas que Deus falou bastante comigo ao longo dessa semana no meu devocional, eu faço um devocional no aplicativo e o tema dessa semana era sobre o amor ao próximo. E uma das coisas que o devocional falou é que o orgulho extingue o amor. A gente sabe que o amor é a representação do próprio Cristo, né? E se Cristo não está presente na minha vida, significa que tem alguma coisa errada. No meu caso, como vocês sabem, eu estava e continuo no processo do orgulho. Só que hoje eu vim falar para vocês de um acontecimento dessa semana em que, normalmente, eu sempre venho aqui e falo: nossa, saí perdedor, nossa, foi o orgulho. Só que dessa vez eu vim contar para vocês um acontecimento em que eu saí vencedor do orgulho. Por quê?
no começo das aulas, iniciou uma matéria nova e eu não estava entendendo nada daquela matéria. Parecia que eu ia nas aulas e parecia que quando eu ia estudar não tinha ido, porque apagava da minha mente tudo aquilo. E essa semana agora começa a semana de provas. E eu e o meu grupo de estudo tentando estudar aquela matéria, não saía do lugar, patinava, ia em um livro, buscava aquilo, ia na internet, buscava, não conseguia de jeito nenhum. E tem um amigo meu na minha sala, que ele é exatamente igual a mim. Como assim exatamente igual a mim? Ele tenta aumentar ele, no sentido de tenta se expor para ganhar aprovações. E o meu grupo de estudo vira e fala, vamos chamar aquela pessoa, o fulano. Por quê? Porque ele entendeu a matéria e está boa. A princípio eu falei, não vou ficar aqui com você estudando, porque eu não quero, ele vai ficar se mostrando. Por quê? Meu orgulho ia ser ferido, né? Eu ia ficar escondido ali e não ia mostrar que eu sabia alguma coisa, sendo que eu não sabia nada. Mas Deus foi me moldando, ele viu que eu estava disposto ao tratamento, e eu fui entendendo a presença de Deus na minha vida, porque foi como se Cristo falasse para mim o seguinte, olha, se você não estudar com ele, você não vai bem na prova, porque você não vai entender. Você vai ficar lendo, relendo, e você não vai sair do lugar. Ele entendeu, você vai perder essa oportunidade. E naquele momento que eu entendi isso, eu falei, então tá bom, pode chamar. E estudo vai, estudo vem, e parece que quando a gente está disposto de verdade a sentir a presença de Deus e a estar em contato com Ele, Ele abre a nossa mente, irmãos, não tem como. Nunca uma pessoa sincera e necessitada, que está firmada em Deus, vai ficar sem resposta de oração. E naquele momento ele foi lá, ele começou a explicar a matéria para a gente. E é como se ele estivesse explicando de uma forma tão fácil, que tudo começou a fazer sentido ali para mim. As coisas que a gente ficava lendo e lendo começaram a se encaixar na minha mente. E aquilo foi Deus falando, olha, se você continuar disposto ao tratamento, muitas outras coisas, muitas outras maravilhas eu vou poder fazer com você. Isso foi só o começo, isso aí foi uma prévia do que eu posso fazer se você se dispor constantemente a ser tratado no orgulho. Se você for tratado naqueles pecados em que você sabe que extingue Cristo da sua vida, você vai poder sentir a presença de Deus. Você vai poder estar em contato com a presença de Deus. E muitas vezes nós não experimentamos maravilhas, nós vamos ver isso na Ellen White. A gente não experimenta as maravilhas de Deus porque a gente não busca a presença de Deus. E assim, quais maravilhas a gente pode sentir? Lá no capítulo 33 ainda, lá no verso 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Então, como um homem fala ao seu amigo. Quando a gente está conversando pessoalmente com uma pessoa, significa que ela está perto da gente, significa que a gente está ali trocando ideias, significa que ela está ali a um passo, muitas vezes, da gente. E Moisés, ele estava nessa condição com Deus. Deus conversava, o Senhor conversava com Moisés através de Cristo, ali, face a face. Além disso, Moisés, sabendo que ele estava mergulhado na presença de Deus, ele faz um pedido para Deus. Lá no verso 18, ele diz o seguinte, e ele disse, suplico-te, mostra-me a tua glória. Deus, eu te suplico, eu te imploro, me mostra a tua glória. Eu sei que o Senhor está nesse lugar e eu preciso ver a tua glória. Eu preciso mergulhar ainda mais na tua presença. E ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse, não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Então o Senhor fala, Moisés, você está sim na minha presença, só que nenhum homem pode ver a minha face e viver. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, então você não tem a condição de aguentar tanta glória. Mas mesmo assim, Moisés, ele fala, Deus, me mostra a tua glória. E assim, o Senhor diz, eu vou fazer toda a minha vontade passar adiante de você. Moisés, ele pôde estar ali em contato com a glória de Deus, no tanto que ele podia suportar. Ele não estava em contato com a total glória de Deus, porque, obviamente, nenhum homem que vê a face de Deus viverá. Mas, lá no capítulo 34, no verso 6, diz, começando assim, e o Senhor passou diante dele. Então, o Senhor pôde realizar um desejo que Moisés tinha. Por quê? Porque ele tinha se consagrado ao Senhor. Ele estava firmado na presença. Só que é interessante que antes de Moisés ver a glória do Senhor, lá no verso 21, o Senhor diz o seguinte para Moisés, vê,
há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. E, lendo os comentários da Ellen White, eu transcrevi para ficar mais fácil, ela diz o seguinte: foi quando Moisés estava oculto na fenda da rocha que mirou a glória de Deus. E quando nos escondemos na rocha partida, que é Cristo, nos cobrirá com sua mão traspassada e ouviremos o que o Senhor diz a seus servos. Então, para que a gente experimente as maravilhas de Deus, o que Ellen White diz que a gente precisa fazer? Estarmos firmados em Cristo, estarmos em contato, na presença de Cristo. A nós, como a Moisés, se nós nos colocarmos à disposição de sentirmos de verdade a presença de Deus, Deus se revelará como misericordioso e piedoso, tardio em iras, mas não significa que ele não vai se irar. Muito pelo contrário, ela diz tardio em iras. Isso demonstra a misericórdia de Deus. E grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Mas para que ocorra esse perdão, a gente precisa clamar por ele. A gente precisa suplicar por ele, assim como Moisés suplicou pela glória de Deus. Agora, passa lá para o 34, verso 6, para a gente continuar lendo. Então, Moisés se posicionou, ele colocou Moisés sobre a rocha, sobre a fenda da rocha, e ali no verso 6 diz o seguinte: o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Vou começar o 7 de novo, irmãos. Espera um pouquinho. Fechou a porta? Então, vou começar o verso 7. O Senhor passou adiante de Moisés, ali, do tanto que ele poderia suportar, Moisés conseguiu ver as costas do Senhor, e o Senhor foi falando com Moisés. Que então o Senhor falou que o Senhor é um Deus longânimo, misericordioso, que guarda a misericórdia em milhares, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado. Deus perdoa a transgressão? Perdoa. Só que, se a gente não busca, o que fala? Não inocenta o culpado. A gente não vai poder chegar no céu e falar: Deus, mas o Senhor disse na sua palavra que o Senhor perdoa a iniquidade. Ele vai falar: mas você pediu para que eu perdoasse a sua iniquidade? Você confessou a sua iniquidade? E que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então a gente tem que o quê? Ter a consciência de que Deus é perdoador, mas que Deus também é justiça. E que a gente precisa não somente confessar, mas o que diz lá em Provérbios? Confessar e deixar. E Moisés, percebendo que todo aquele acontecimento sobrenatural estava ali ocorrendo com ele, ali na fenda da rocha, ele entende: meu Deus, a tua presença está aqui nesse momento. E eu entendo o que significa estar na tua presença. O que ele fez? Ele ficou lá de pé, olhando aquilo, e Moisés se apressou. Nós temos nos apressado para buscarmos a presença de Deus, sentirmos a presença de Deus. Ele se apressa para fazer o quê? E curvou a sua cabeça na terra e adorou. A gente tem ansiado tanto a presença de Deus nesse nível de Moisés. De verdade, a gente tem chegado para Deus e falado: Deus, me mostra a tua glória. Eu não vou sair daqui enquanto a tua presença não for comigo. A gente tem essa familiaridade com a presença de Deus, porque Moisés, ele buscava essas experiências. Ele se apressou e falou: bom, a presença de Deus está aqui. E eu, na condição de pecador, eu preciso me humilhar nesse momento. Ele se apressa, se ajoelha, curva sua cabeça na terra e o quê? E adora. Então a gente consegue ver duas diferenças. O povo que estava lá adorando, comemorando o quê? Um ídolo que não faz nada, de ouro, mas a gente consegue ver Moisés, que se apressa não para fazer o mal, mas para se ajoelhar, reverenciar e adorar ao único que é digno dessa adoração.
Então, depois que ele adora, ele diz: se agora eu encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor rogo-te, vá entre nós. Então, Deus, de novo eu vou te perguntar, eu vou te pedir, vá entre nós. O Senhor já me disse que a tua presença vai comigo. E eu te suplico ainda mais, não nos deixes sem a tua presença. Pois é um povo obstinado. Deus, eu não tiro o que o Senhor falou, é verdade, ele é um povo obstinado. Mas eu te peço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança, nos torna realmente o teu povo. Eu sei que aquele povo é um povo difícil, é um povo que é obstinado, mas não nos deixe sem a tua presença. Saia com nós em direção à terra prometida com a tua presença. Então, buscando o que a Ellen White fala a respeito disso, porque eu gosto muito dos escritos da Ellen White quando ela se conecta muito com a Bíblia. E aí eu achei um texto que está lá em Testemunhos Seletos, o livro 2, que diz o seguinte: ande humildemente com Deus. Primeiro ponto para a gente entrar na presença de Deus, andarmos humildemente, porque Moisés ele entrou na presença de Deus e se ajoelhou, demonstrando que orgulho, humildade. Trabalhemos pelo Mestre, tendo presente uma intuição de constante presença de Deus. Pense em Moisés, na perseverança e paciência que caracterizaram a vida dele. Tinha Moisés uma profunda intuição na presença pessoal de Deus. Moisés ele sabia o que era a presença de Deus. Então ele vai estar confirmando para a gente aqui. Moisés ele estava em contato constante com a presença de Deus. Ele não orava 2 minutos, largava a mão e falava, agora eu vou viver minha vida, eu vou passear pelo acampamento. Ele não falava isso. Ele orava, pedia a presença de Deus, se consagrava a essa presença e tinha uma profunda intuição da presença pessoal de Deus. Ele não estava ali no acampamento e na congregação, aqui eu sinto Deus. Mas quando ele estava sozinho, aqui eu não sinto Deus. Muito pelo contrário, ele tinha um contato com a presença de Deus. Deus lhe era real. Ele não era algo subjetivo, ou ele não era simplesmente de quarta e sábado, ou ele não era quando aconteciam as festas. Era algo real na vida de Moisés. Era algo que ele podia sentir a qualquer momento. Sempre presente na onde? Nos seus pensamentos. Como andam os nossos pensamentos? Deus ele tem sondado as nossas atitudes, mas principalmente o nosso coração, que é a nossa mente. E Moisés, ele estava com Deus sempre presente nos seus pensamentos. E é algo que a gente precisa buscar urgente. A presença de Deus não só na nossa vida no todo, mas nas nossas mentes, no nosso pensamento. Porque tudo, a palavra de Deus diz que tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem que pensar, tem que ser para quem? Para a honra e glória nossa? Para a honra e glória do Senhor. Então, por isso Moisés sentia a presença de Deus real na vida dele. Porque Deus estava presente até nos momentos mais simples da vida de Moisés. Num pensamento, Deus estava ali. Numa caminhada, Deus estava ali. Na hora de falar para o povo, Deus estava ali presente com Moisés. Porque Moisés buscava isso. Quando mal compreendido, quando chamado a enfrentar perigo e suportar insultos por amor de Cristo, sofreu sem vingança. Então, Moisés, a minha presença vai estar com você e você vai ter descanso. Quando mal compreendido, quando tinha que enfrentar perigo, quando tinha que lidar com um povo obstinado, sofreu isso sem vingança. Ele tinha paz que excedia todo entendimento. É lógico que ele ficava bravo, que ele ficava chateado. Só que isso não fez com que Moisés quisesse simplesmente abandonasse o barco. Lógico que esses pensamentos, obviamente, passavam pela cabeça dele, assim como passam nas nossas. Só que isso, a presença de Deus falava, eu não posso sair disso aqui, porque se eu sair disso aqui, eu vou estar saindo da presença de Deus e não vou estar em contato constante com Ele. E por isso ele sofreu isso sem vingança. Moisés, ele cria em Deus, como aquele de quem ele necessitava. Ele sabia que Deus não era um amigo para uma hora ou outra do dia. Ou ele não era um amigo só para a semana de provas. Ou ele não era só um amigo para a semana de trabalho difícil. Ou ele não era só um amigo para quando a gente precisa falar para alguém sobre Jesus. Ele é um amigo na hora que a gente mais precisa e nas nossas atividades mais simples do dia. Deus pode ser o meu amigo e o seu amigo se nós buscarmos Ele, como Moisés buscava. E que o ajudaria por causa de sua necessidade. Se estamos necessitando, a gente tem que pedir para Deus.
Deus, eu estou precisando de ajuda, me ajuda. Porque a todos Deus dá liberalmente ser e ver sinceridade nos nossos corações, humildade nos nossos corações. A presença de Deus era suficiente. Moisés buscava outra coisa? Moisés buscava preencher o vazio dele com outra coisa? Porque ele não tinha vazio, porque a presença de Deus era suficiente na vida dele. E a gente tem que buscar essa presença enquanto a gente ainda pode achar ela, como diz lá em Isaías. Ela era suficiente para conduzi-lo através das situações mais difíceis em que um homem possa ser colocado. Moisés estava liderando milhões de pessoas que iam contra as ordens de Deus, mas nem por isso a presença de Deus deixou, porque ele era firmado nela. Meu irmão, faça de Cristo a presença de Deus seu companheiro de cada dia, de cada hora, e não se queixará de que não tem fé. Você está reclamando, ai Deus, eu não tenho fé, minha fé é menor do que um grão de mostarda? Por quê? Porque a gente não tem feito de Cristo nosso companheiro no dia a dia. Porque a gente tem deixado Cristo nas horas em que a gente acha que o nosso interesse vai contra os interesses de Cristo. Ah, então eu preciso fazer isso, mas Cristo não faria, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar Cristo de lado. E aí a sua fé vai diminuindo, vai se atrofiando, vai indo embora, até que chega um ponto em que você não pode chamar Cristo de companheiro, porque você não tem a fé que crê nisso. Contemple a Cristo. O que é contemplar a Cristo? É ficar contemplando o próprio eu? Ou é olhar para Cristo e fazer o que ele fazia, por mais difícil que seja? Olhe a seu caráter. Fale a seu respeito. Para que a gente consiga falar a respeito de Cristo, a gente tem que ter o quê? Noção de quem é Cristo. Tem que ter o contato com Cristo e saber quem Cristo é e quem nós somos nele. Quanto menos se exaltar a si mesmo, tanto mais verá em Jesus digno de se exaltar. Naquele momento em que eu estava estudando, eu podia simplesmente abrir a porta e sair daquele quarto. Mas eu decidi enfrentar o tratamento de Deus. Deus, por mais chato que possa ser estar aqui, ouvindo Ele falar, eu vou vencer isso aqui. E eu me coloquei numa posição onde eu realmente precisava entender. Eu não entendi alguma coisa, eu perguntava, olha, fulano, você pode me falar de novo essa palavra? Olha, você pode soletrar para mim, porque eu não sei? E é isso que Deus está me ensinando. Se coloque numa posição inferior para que você experimente as maravilhas da minha lei. E é isso que a gente precisa fazer. Quanto menos a gente quanto menos a gente se exaltar, a gente vai ver Jesus cada vez maior em nossas vidas, mais presente em nossas vidas. Moisés orou: rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor não repreendeu. Em nenhum momento a gente viu Deus falando: Moisés, você está doido de pedir minha glória? Você está doido de fazer isso? Ele não repreendeu Moisés. Mas atendeu-lhe a oração. A oração feita com fé tem muito poder no seu efeito. Por que a oração de Moisés teve efeito? Porque Moisés tinha fé. E por que ele tinha fé que a gente leu? Porque ele fazia de Cristo o seu companheiro no dia a dia. Declarou Deus ao seu servo: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Será que a gente tem fé o suficiente para orar para Deus e falar: Deus, eu quero ver a tua glória? Ou será que se a gente orar, a oração não passa nem do teto, porque a gente não tem feito de Cristo nosso companheiro do dia a dia? E para a gente finalizar, uma das frases que assim falou muito comigo desse trecho de Ellen White, porque os livros dela, ela contou muito sobre a vida de Moisés. Só que essa frase é uma que resume basicamente o nosso estudo de hoje. Nós nos mantemos afastados de Deus. E é por isso que não vemos as manifestações do seu poder. Por que a gente está parado sem poder fazer a obra de Deus? Por que a gente ainda não começou a se movimentar para fazer a obra de Deus? Por que Deus não tem operado milagres em nosso meio? É porque Ele não quer ou porque Ele está desprezando a gente? É porque a gente está afastado dele. É porque a gente não faz questão da presença dele em nossas vidas. Só que hoje Ele faz um convite para a gente. Ele fala: eu estou convidando vocês a habitarem na minha presença. E não somente entrar na minha presença. Eu quero que vocês mergulhem na minha presença. Eu quero que vocês habitem para sempre na minha presença. A gente entende que aqui, onde nós estivermos, o céu pode estar. A gente sempre canta essa música, né? O céu é aqui, se aqui Jesus está. E se aqui Jesus está,
aqui é a presença de Deus. E para que a gente encontre o céu aonde nós estamos, o que diz a palavra de Deus? O reino do céu. O céu ele é conquistado facilmente? Ele é conquistado à força. A presença de Deus é conquistada à força. A gente tem que pedir para Deus, Deus, eu quero sentir a tua presença, mas eu não vou sair daqui, eu não vou me levantar dessa minha oração enquanto eu não sentir a tua presença. Enquanto eu não entender que o Senhor está aqui ministrando no meu coração. Moisés, ele teve a condição de pedir porque ele pediu com fé. Ele pediu sabendo que a presença de Deus estaria ali com ele. E é isso que a gente precisa fazer. Conquistar o céu à força. Conquistar a presença de Deus. E isso exige uma vida fácil. Exige uma vida de renúncias, de abnegação. Não tem como a gente viver uma vida baseada no nosso próprio eu, achando que a gente dá conta. Se Moisés tivesse ficado simplesmente em pé na glória de Deus, o que teria acontecido com ele? Mas Moisés se ajoelhou-se e reverenciou o Senhor. A gente precisa entender que se a presença de Deus está aqui, a gente precisa, de uma forma espiritual, tirar as nossas sandálias e nos ajoelharmos onde Ele está. Tirarmos os nossos pecados e pararmos de colecionar nossos pecados para entrarmos e mergulharmos na presença de Deus. Lá no céu, irmãos, não vai ter essa possibilidade, ai Deus, hoje eu quero sentir a tua presença, mas aqui eu vou me dar o luxo de curtir a vida. Não vai ter isso. Quando a presença de Deus ilumina a nossa vida, Ele mostra todos os nossos pecados. E, consequentemente, se estivermos firmados na rocha, nós iremos estar disponíveis ao tratamento dEle. Por mais difícil que seja. E aí, Ele vai falar para a gente, olha, Igreja Amor de Cristo, a minha presença vai com vocês. E nisso você vai descansar. Só que para isso a gente precisa sair dessa zona que a gente está. A gente precisa fazer alguma coisa para que a gente sinta isso. E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Deus, a música diz, tudo que eu tenho a ofertar é um quebrantado coração. Muitas vezes a gente nem tem isso. A gente nem tem um quebrantado coração. Então nesse momento nós vamos cantar, Deus, muitas vezes eu não tenho coração quebrantado e contrito de que o Senhor se agrada. Mas eu quero ter. Para que eu quero ter? Para experimentar a presença de Deus. Para alcançar o céu.